Você está assistindo o programa Sobral News em Debate, um programa da TV Interaja e das organizações INTA. Você poderá acessar os nossos programas antigos em www.facebook.com/portal Interaja. Hoje nós temos conosco o artista plástico Vando Figueiredo. Vando, que é de Fortaleza, tem uma produção extremamente extensa, como a gente vai poder ver agora, é desenhista, pintor, gravurista e escultor, tendo suas obras apresentadas no Brasil, a gente poderia dizer em outros estados, não apenas o Ceará, como Rio, São Paulo. O Vando esteve também expondo em Portugal, Espanha, Dinamarca, enfim. Agora a gente vai poder conversar um pouquinho mais com ele sobre sua produção. Olá, Vando. Olá, Paulo. Bem-vindo aqui aos estúdios da TV Interaja. E eu começaria a perguntar para você, Vando, como você... Eu acho que é uma pergunta, não sei se é fácil ou se é difícil. Como você define a sua produção artística? Eu defino a minha produção assim como fazer arte com independência, com liberdade e sem se preocupar com rótulos, com academias. Então eu acho que o fazer artístico, principalmente no meu caso, eu preciso de liberdade, expressar realmente minhas poesias, que eu não sou um literato, e sim um pintor, através de cores, através de traços, de imagens. E a arte também não deixa de ser um pequeno jornalista, né? Nós somos jornalistas também, onde damos as nossas notícias, expressamos momentos sociais, momentos pessoais também, através das nossas imagens, dos nossos quadros, das nossas cores, dos nossos desenhos. Recentemente nós tivemos aqui em Sobral um festival internacional de gravura, né? Uma mostra internacional de gravura, que percorreu alguns lugares da cidade. Ela esteve na ECOA, na Casa de Cultura, né? Com artistas do mundo inteiro. Foi uma experiência bem interessante para a gente aqui também, né? É bacana. Eu, por sinal, eu estava participando também desse salão daqui. Do salão Imprima, também. né? Do Imprima, exatamente. Foi um salão que contemplou vários países do mundo também, muitos trabalhos de excelentíssima qualidade. E é muito bom que a gente também, participante, da mesma forma que o público, os estudantes de arte, aprende visitando exposições. Nós, artistas, nessa troca, por exemplo, quando eu apresento meu trabalho, eu deixo alguma coisinha para algum colega, como também aprendo muito com eles. Então, foi um salão muito rico que Sobral realizou. Eu acho que vocês aqui estão no caminho certo. A Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, que tem um vínculo muito forte, onde sempre está levando os alunos para ver o que se apresenta em termos de artes plásticas e teatro. Então, eu fico assim muito... como cearense, muito envaidecido essa posição de Sobral. Eu sempre elogio muito essa cidade, é uma cidade que eu curto pra caramba, pela organização, uma cidade bela, limpa, de um povo muito caliente, vamos dizer assim, são muito receptivos. Então, eu acho que Sobral é um exemplo de cidade, não só para o Ceará, mas para o Brasil e para o mundo. Eu estou com esses colegas aqui e as mesmas elogiam pra caramba, estão super impressionadas com a organização e como é bacana essa cidade. Aproveitando até um ensejo, já que você falou das suas colegas, né? Você está com exposição aqui em Sobral e é individual, mas realizada com mais duas exposições individuais com a artista polonesa Mariola Landowska e a alemã Brigitte von Humboldt. E eu queria que você falasse para a gente um pouco, não apenas sobre a exposição que está ocorrendo agora na Escola de Cultura, Comunicação, Artes e Ofícios aqui de Sobral, a ECOA, como surgiu a parceria entre vocês, como vocês começaram a trabalhar também. A parceria com a Mariola e com a Brigitte aconteceu, do ano 2007 eu fui passar um período em Portugal. E eu tinha intenção de abrir um ateliê lá em Lisboa. Eu fui com esse objetivo quando eu viajei, mas
logo em seguida, quando eu cheguei, a crise já começava a se estabelecer, muito embora não tivesse divulgado, eu mesmo senti que Portugal estava vivendo um momento difícil, até para se fixar para a arte. Se era difícil para outra atividade econômica, imagine para artes plásticas, que é uma atividade sacrificada em toda parte do mundo. Não é muito fácil. As atividades culturais, de uma maneira geral, no momento de crise, são as primeiras a sofrerem as consequências. Né? Que é o supérfluo, as pessoas acham... Considerado muito supérfluo, muito embora que seja muito necessário para a alma, eu acho que isso aí é o que salva, o que tem de bom a música, a literatura, as artes de modo geral. Eu acho que é o que complementa a nossa vida, é o que nos motiva. Queira ou não queira, a gente está sempre sendo levado pela arte e a gente vivencia, né? Então, durante esse meu período, eu conheci inicialmente a Mariola e posteriormente a Brigitte. Daí a gente... Em Portugal? Em Portugal. E a gente fez esse link de amizade e eu estava com a exposição marcada na Galícia e lá eu tenho um contato com a parte cultural. Foi quando eu realizei essa minha individual lá, falei com a coordenação da Galícia na possibilidade de a gente fazer uma coletiva. Então, nós fizemos uma coletiva que foi Trópicos Equatorial. Na Espanha. Na Espanha, onde participou eu, a Brigitte, a Mariola e o Tô Alonso, que é de Angola. E que mora também em Portugal. Em Portugal. E fica nesse link. Mas o Tô Alonso quando a gente trouxe essa exposição aqui para o Brasil, inicialmente a gente iria fazer na Galeria Casa d'Arte Fortaleza. Falei com o proprietário, mostrei o trabalho das meninas, ele achou interessante, então vamos fazer. Mas estava marcado para dezembro de 2011, mas houve a diretora de produção teve que mudar de lá e eu sei que a exposição saiu da pauta da galeria e não foi possível a gente realizar. Como as meninas já tinham vindo, já sabendo, vieram antes para ficar hospedadas no meu ateliê em Fortaleza e grande parte da exposição elas produziram lá no meu ateliê. Então foi uma oficina que eu trabalhava e elas também foi uma troca muito interessante, os três trabalhando simultaneamente. Então eu falei com o Galvão, que tinha esse material no ateliê, se ele tinha interesse de ver. O Roberto Galvão. O Galvão, né? O Galvão é uma pessoa querida, assim, um parceiro. Para quem não conhece, o Galvão já é um dos expoentes das artes do Brasil. Das artes nacionalmente falando, né? Um crítico de arte, historiador da arte, curador, trabalha com curadoria. E nesse momento está em Sobral, trabalhando aqui junto à Secretaria de Cultura, frente ao Instituto da ECOA. Né? Foi através dele que você veio expor. Com certeza, e por sinal poucas pessoas sabem, o Galvão foi de suma importância na minha carreira. E foi uma pessoa que teve o interesse de ver meu trabalho, isso há tempos atrás, e quando viu, me visitando, pediu para mim levar na casa dele alguns trabalhos. Aí viu vários trabalhos que eu tinha inéditos, nunca tinha mostrado a ninguém, porque eu não me achava artista. Vamos falar já sobre isso, que a gente precisa fazer uma rápida parada. A gente vai dar uma paradinha aqui para o nosso intervalo comercial e já a gente volta com mais Vando Figueiredo, explicando então o seu início da carreira, a sua relação com o Roberto Galvão. Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe. Não deixem de assistir Fica a Dica, um
quadro informativo e educativo, onde é sugerido dicas de livros, de obras literárias para sua leitura. Você acompanha durante a nossa programação. Apresentação, Rafael Gomes. Estamos de volta aqui nos estúdios do Intec com a entrevista com o artista plástico Vando Figueiredo no nosso segundo bloco. Vando, você explicava antes do nosso intervalo comercial do início da sua carreira e sua relação com Roberto Galvão. Você dizia da importância do Galvão, que é o diretor do Instituto ECOA, né, para a sua carreira. Pois bem, então quando eu mostrei esses trabalhos para o Galvão, ele, quando viu aquela quantidade de trabalho, falou: rapaz, tu produz isso aqui para estar dentro de gaveta, aqui escondido dentro da tua casa. Nessa época eu não tinha ateliê, produzia só em casa. E disse: vamos mostrar isso. Então, na época ele coordenava a parte cultural do Bancesa, era um banco que tinha lá em Fortaleza, hoje não existe mais, mas tinha um espaço para exposições que era um belo espaço, com mais de 500 metros de área. E eu sei que ele fez uma coletânea de desenhos com quadros, pinturas, e nós fizemos uma grande exposição. Foi a minha primeira individual. Então, isso aí foi um incentivo muito grande. Acreditou e disse que eu teria condições de estar aí participando do métier artístico. Então, isso foi o pontapé da tua carreira, da minha carreira. Assim. E o Galvão é uma pessoa que eu reputo, assim, em termos de conhecedor de arte, Fortaleza, como um intelectual, um cara que estuda muito, um professor, né? É uma pessoa que escreve bem também. E é uma figura muito simpática também, né? Então, é uma figura de peso das artes plásticas do Exatamente. Ceará. Um motivo de orgulho. Eu vejo que você começou a sua carreira de maneira um pouco mais tardia, né? Você já não era tão menino quando você começou. Você ainda é jovem, podemos dizer assim. Mas não era tão menino quando começou a sua carreira profissionalmente falando, né? Quanto artista. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. É verdade. Eu já comecei um pouco adiante. Na época eu já contava, acho que com 36 anos. Mas a verdade era que eu nunca tive pretensão de ser artista. A arte, eu fui engolido pela arte, porque eu gostava da arte. Eu acho que o artista quem tende a futuramente seguir uma carreira, eu acho que isso acontece muito cedo. Então já sentia, né, prazer em fazer arte. Com 6 anos de idade eu era aquele garoto que passava o tempo mais rabiscando e eu criava minhas historinhas de gibis. E durante o colégio, nas matérias que eu tinha menos afinidade, nas horas das aulas, ao invés de eu estar prestando atenção na aula, eu estava desenhando a face de um amigo, fazendo a caricatura de um professor. Então isso aí, involuntariamente, sempre me envolvia. Então eu tinha um projeto mesmo para arte, mas fazer uma arte já com a idade que eu me encontro hoje, esse ano eu fiz 60 anos, e eu pretendia realmente fazer uma carreira que financeiramente me remunerasse bem, que todos nós temos consciência, que isso não sirva de desestímulo para quem gosta de fazer arte, mas o viver de arte é complicado, é uma incerteza muito grande. São muitos concorrentes e alguns têm a sorte de acontecer, mas aqui no Nordeste é um pouco mais difícil, até pela questão da nossa cultura, muito embora a gente já tenha andado muito para a juventude, hoje é um referencial de estar estimulando, fomentando o desenvolvimento da arte. Então hoje a internet já ajuda mais em termos dos conhecimentos, e a juventude também viajam mais. Então não é como há 10 anos, 20 anos atrás, que o povo era mais reto com relação à arte. Hoje está mais aberto, então tem um mercado bom. Agora, para nós artistas aqui do Nordeste, fica mais difícil pelo o próprio
o canal que eu vejo de maior efervescência para as artes realmente é São Paulo, não só para as artes plásticas, mas para qualquer profissão, onde eu classifico São Paulo como seja a sala de visita do Brasil em termos de negócios. Então, eu acho que quem quer seguir carreira e tudo, uma oportunidade é logo estar mostrando a cara fora, participando dos salões que tem no Brasil todo. Então, é uma trajetória onde a pessoa pode E como é que você migrou do seu trabalho como empresário, né? Você tinha uma empresa de prestação de serviços, né? Como é que se deu essa migração e que você realmente resolveu assumir as artes plásticas, não apenas como um processo de extravasar o que você sentia por dentro, mas também com possibilidade de ganhar a vida, de viver disso? Na verdade, quando eu disse que a arte me engoliu, porque nesse período que eu comecei, em 87, 88, eu apresentei primeiramente uns trabalhos na Unifor, sem pretensão nenhuma, classifiquei alguns trabalhos. Na Universidade de Fortaleza, né? Na Universidade de Fortaleza. E no dia da abertura do salão, saiu algumas obras minhas estampadas no primeiro caderno, então aquilo ali eu achei assim muito motivador e assim foi um grande incentivo. E depois depois desse salão me estimulou muito a produzir. Foi quando eu comecei a produzir muitos trabalhos de pintura e também comecei a me interessar por tudo que dizia respeito à arte, como nessa época Fortaleza era uma cidade que não tinha cursos de arte, então quem tinha interesse tinha que recorrer a colegas mais experientes. Então eu visitei ateliês de vários amigos, André Luiz, Vidal Júnior, Otto Cavalcante, e Valber Benevides. E depois teve um cubano que veio aqui para o Brasil e vinha fazer o retrato do reitor da universidade e abriu um curso de arte, desenho e pintura. E ele é um mestre muito bom. Eu me inscrevi nesse curso dele, eu acho que foi de fundamental importância. Assim, aprendi muito. Porque quando eu mostrei o trabalho inicial, eu pensava que sabia. Eu era somente um intuitivo, mas não sabia nem criticar meu trabalho. Eu não sabia nem o que fazer. E eu achava que sabia. Mas depois que realmente você começa a estudar e tudo, aí você vai corrigindo, vai se aprimorando e vai andando mais rápido. Então, eu fiquei nesse período super dividido entre a arte e a questão do empresariado, né? E quando foi em 93, era uma empresa relativamente grande, que eu participava de uma sociedade, e a gente dividiu a sociedade em 93, eu fiquei com o segmento de Natal, do Rio Grande do Norte e do Ceará. E, infelizmente, logo em seguida, houve umas mudanças administrativas dentro dos meus contratos. Eu tinha um contrato grande com a área federal, que era um grande hospital lá de Fortaleza, que eu prestava serviço. No município de Maracanaú. E esse hospital foi municipalizado, então eu perdi esse contrato. Então, ao invés de vantagem, eu tive uma desvantagem, que eu tive que indenizar umas 200 de pessoas. Então, isso me descapitalizou inicialmente. E também outro grande contrato que eu tinha na Barreira do Inferno, também por questões de época, de governo, de verba. Também eu perdi um grande contrato que eu tinha lá e foi... No ano 2000, eu resolvi fechar as empresas e ficar vivendo só de arte. É o que eu faço até hoje. Minha renda eu tiro dos meus trabalhos. Então, foi mais ou menos essa passagem. Bom, nós estamos encerrando mais um bloco aqui do programa Sobral News em Debate. Hoje nós temos o Vano Figueiredo, artista plástico, desenhista, pintor, gravurista, escultor e essa simpatia que está aqui com a gente. E nós voltaremos no terceiro bloco, já tratando um pouquinho mais, abordando um pouco mais essa arte que você faz. Tentar compreender, tentando fazer com que você explique para a gente o seu olhar sobre sua arte. A gente já volta.
Vitrines da Vida. Um programa que aborda fatos e aspectos comuns da vida real. Um programa que nos traz reflexões e análises a respeito do modo de vida das pessoas. Não perca o programa Vitrines da Vida, exibido às quartas-feiras e reprisado ao longo de nossa programação. Apresentação: Capelão Gerson Pires. Bom, voltamos ao terceiro e último bloco do programa sobre a Unius em Debate. Temos aqui ao nosso lado Vando Figueiredo, artista plástico, gravurista, pintor, desenhista e escultor. Agora, nesse nosso último bloco, Vando, eu gostaria de saber de você um pouco mais sobre a sua arte. Meu trabalho é muito pautado em cima do desenho, a figura, principalmente a figura humana. Agora, com relação ao moderno, é justamente, eu acho que eu me classifico como uma pessoa altamente inquieta no meu trabalho. Eu descubro, faço meus experimentos, eu agrego alguns conhecimentos e começo a desenvolver. Está feito, eu já quero ir para outra coisa. Eu não me satisfaço pleno. Eu acho que se eu encontrar uma fórmula e um método específico e ficar fazendo sempre meu trabalho em cima daquele método, eu acho que eu estou me copiando, me repetindo. Então eu aprendo uma técnica, me exauro dela e parto logo para outra, tentar expressar aquele mesmo trabalho de outra forma. Isso aconteceu no caso que as pessoas normalmente que no meio artístico acha que o artista tem que explorar somente seus símbolos e viver em cima daqueles símbolos para se fazer conhecido. Eu acho que não é só por aí. Eu acho que você tem que... Eles viram muletas também? Você tem que arriscar. Eu acho a questão de deixar de andar só pelo caminho certo, andar por caminhos duvidosos, que aí eu acho que faz diferença. Porque é muito cômodo você já conhecer aquela reta e não se aventurar por outro. Eu acho que a grandeza dos mestres, no caso, a gente pode tomar por exemplo o Picasso. Eu acho que Picasso só foi Picasso porque ele andou por várias veredas. Ele não pegou a estrada reta e bem asfaltada e foi nela, não. Ele andou por linhas tortuosas e tudo. Por isso que ele desconstruiu o que ele fez e tudo. Então, ele é um mestre que eu me inspiro muito. Ele começou, inclusive, com a pintura clássica, passou por natureza morta, etc., até ele chegar ao caminho que ele chegou. Exatamente. O Picasso, muitos de nós falamos assim, que o Picasso não deixou quase que nada para a gente desenvolver ou criar, que ele fez tudo. Mas isso não, porque a gente sabe, tem consciência que a nossa mente é infinita. Então, a questão da criação não tem limite. Então, surgem aí outros Picassos, a gente vê na história e tudo, mas um conselho que eu dou para quem se inicia, que seja ousado, que trilhe, não se contente só com o que já aprendeu, com o que sabe, não. Vá fazer novas experiências, novos experimentos. A mídia não necessariamente, para o pintor, tem que ser somente a tinta. Existem possibilidades de você pintar com barro, com qualquer coisa. Meu trabalho, eu sempre tive a liberdade de usar os elementos mais diferentes possível. A tinta, o tecido, o papel, a madeira. Então, como eu trabalho com muita matéria, fiz isso. Então, o trabalho mais recente é da série Diamantes, onde eu trabalho com picotes de revista, todos feitos à mão, não uso nenhum equipamento, tesoura, nem nada. Então, todos os trabalhos vou construindo as figuras através de recortes manuais e fazendo a paleta de cores, selecionando, às vezes, por exemplo, para fazer um trabalho de pequenas dimensões, eu tenho que folhear centenas de revistas. Isso com as mãos com cola e procurando, fica a revista, fica um caos no ateliê. Quem tiver a oportunidade de ver,
algumas fotos que às vezes eu faço, o estado que fica o ateliê parece uma rampa de lixo, que é papel para todo lado e tudo, não tem como se organizar, porque se organizar você não termina o trabalho. Você citou Picasso aqui, além dele, quais seriam outros autores que também te influenciaram? Eu tenho vários artistas que eu admiro muito, que se você, por exemplo, minhas mulheres normalmente têm pescoço alongado. De onde vem isso? Vem de Modigliani. Modigliani. Né? Van Gogh é outra referência grande, eu tenho uma paixão por Van Gogh. Van Gogh eu acho que foi um grande mestre, deixou Van Gogh, Cézanne, os impressionistas e Gauguin, os pré-modernos, né? Maravilhosos, fantásticos, realmente. E eles foram os pré-modernos. Cézanne foi quem deu toda a canja para o Picasso desenvolver o cubismo, né? Foram beber nas formas de Cézanne, através daquela montanha dele. O Matisse foi beber no Gauguin, as cores que ele criou no Tahiti, né? E nós, artistas pós-expressionistas, bebemos em Van Gogh. Bom, para finalizar, a gente já está quase concluindo nossa entrevista. Viria tanto ainda para a gente conversar, eu estou achando o papo muito agradável. Na sua concepção, qual o papel do artista plástico no mundo hoje? Eu acho que o papel ele, como eu falei que nós somos poetas, somos jornalistas, eu acho o papel da arte é registrar seu momento, né? Deixar a sua marca do momento, pode viver até o passado, mas se expressando de forma do seu momento atual. Então, quando eu falei que se criticam, diziam que a pintura tinha morrido, é que existem ainda alguns colegas que se iniciam na pintura e ficam pintando Renascença, pintando o século XIX, quando a gente estamos em pleno século XX. Então, eu acho que cada momento o artista tem que registrar a sua época, os motivos e tudo. Então, o papel nosso é expressar realmente esse momento atual. E como você vê esse momento atual? Assim? Eu vejo um momento efervescente nas artes, de modo geral, principalmente em cidades como aqui Sobral, Fortaleza hoje também é uma cidade que está bem, nós temos projeto, a Secretaria de Cultura também lá de Fortaleza está andando bacana, tem dado oportunidade para os artistas. E eu queria agradecer de antemão a presença aqui nos estúdios da TV Interaja do Vando Figueiredo, que está com uma exposição na ECOA entre 20 de novembro de 2012 a final de janeiro, mais ou menos, ainda não está definida a data do finalzinho, né, da exposição de Cultura, Comunicação, Artes e Ofícios, daqui de Sobral, ECOA. O horário é de terça a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 21 horas. No sábado, das 9 às 12 horas e das 17 às 21 horas. No domingo, das 17 às 21 horas, você também vai poder assistir à exposição da polonesa Mariola Landowska e da alemã Brigitte von Humboldt. São colegas também de profissão, colegas aqui pessoais do Vando. A você que está nos assistindo, você também pode acompanhar a programação do Sobral News em Debate em www.facebook.com/portal Interaja. Muito obrigado e até breve.